A gente estava brincando, a gente está trabalhando mais do que nunca. Eu já estou com saudade daquela época de pegar avião. Ai, meu Deus. Olha, eu vou dar um mute na galera e já libero você, que aí eu acho que fica mais fácil, tá? Porque acaba que dá um choque, né, nas ligações. Deixa eu só liberar o Eduardo aqui, a vozinha dele. Pronto, Oba, Eduardo, já foi. maravilha, maravilha, gente. Eu estou aqui preparando, porque enquanto a gente conversa, tem uma turma no nosso Facebook que está esperando a transmissão. Oba, Então, eu vou que começar a transmissão e já já a gente fala. Mas me fala, então quer dizer que vocês estão aí, Dani para um lado, você para o outro trabalhando? é que como amanhã começa o seminário, então, Aham. 8 horas aí tá a galera toda trabalhando, né? Então, alguém tem que trabalhar, né, Jô? Você sabe que Eu sei disso. Sei exatamente disso. E eu que estava bom. aqui com a turma, né? Só para que você fique mais tranquilo assim. Aqui temos formandos em coaching, né? E temos também já formados em coaches já profissionais que estão já se especializando na parte master, que é aquela parte mais espiritual, aquela parte mais do ser. E quando a gente pensa, e temos alguns convidados, inclusive clientes nossos, coaches e clientes de executive. E quando a gente começou a falar da parte do ser, de saúde emocional, de desenvolvimento, começamos a pensar em alguns nomes, né? E o primeiro da lista, lógico, na hora que se falou em emoções e controle, inteligência emocional, aparece o cara que está na minha cabeceira, Oba, né? eba, Minha cabeceira, olha o cara da minha cabeceira. eba. Eduardo. Que delícia, que delícia. Ai, que A gente, é bom. uma alegria muito grande ter você aqui, né, Edu? Ai, eu também, viu? E é muito delícia. Sabe que você, Breno, fazem parte, já mora no coração e já nem já é morada vitalícia, né? Cadê? É Breno que está E aí, ali? Entrou! Eita! Eita, menino! tudo bom? Ah, que coisa ótima! Gente, Saudade de você. é, é, eu estava me lembrando que acho que a nossa última, o nosso último encontro foi em Brasília, Num peixe. num peixe, né? Que coisa. Camarão! Camarão, meu Deus do Foi céu. mesmo. Eu ia falar no Namastê, mas foi realmente. Sua memória está bem melhor do que a minha. Foi no camarão. Meu Edu, Deus. nós estamos ao vivo agora no Facebook, tá? Opa! E Então, eu tenho certeza que tá todo mundo querendo ouvir muito o que você tem a dizer. E olha que esse cara tem tanta coisa para dizer. É o alimento vivo da alma. Eduardo tem um programa tão lindo que se chama Namastê e tem tantos outros, né? Que para quem eu posso, eu falo. Porque foi um divisor de águas muito grande na minha vida, na vida do Breno. E Edu, até para você entender e não ficar, meu Deus, o que esse povo louco está querendo aqui? É um papo super descontraído. Eu queria pedir, se não for muito abuso da minha parte, fala um pouquinho como é que você chegou nesse Eduardo de hoje, né? Tem o Namastê na sua vida, tem a meditação, tem tanto conhecimento que você compartilha, mas quem era o Eduardo antes de tudo isso, desse desenvolvimento pessoal? você sabe que esse ano está fazendo 42 anos que eu comecei um percurso. Quando eu tinha 17 anos, eu me encantei com um trabalho, o trabalho de um psiquiatra chamado José Ângelo Gaiarsa. O Gaiarsa era um cara do corpo, o cara que trabalhava corpo e ele era uma referência. E aí, para mim, ele foi exatamente o cara que abriu os meus olhos e a minha consciência para ter essa percepção do quanto nós, assim, do quanto nós passamos, toda a nossa vida, ela passa pelo nosso corpo. Então, amanhã eu começo uma sequência de lives contando a história do que é o Inner Vision.
E aí começa para mim uma pesquisa que dura 12 anos e eu crio uma técnica chamada Inner Vision, que é o trabalho de fazer uma análise corporal, uma leitura. Eu conto a história emocional do corpo da pessoa exatamente em função do meu encontro com o Gaiarsa. E Uau. aí o Gaiarsa era um cara mágico, porque ele falava assim, ele parava, a pessoa parava na frente dele e ele começava a passar um raio-x e ia contando a história. Assim, você isso, assim, 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 assim. Só que ele era intuitivo. Aí me chamou muito a atenção quando um dia, em uma pessoa que tinha feito 300 quilômetros para sair do interior de São Paulo para vir até São Paulo, e aí ele olha e diz assim, não estou vendo nada. Aí eu brinquei com ele, eu falei assim, Gaiarsa, mas conta qualquer coisa, né? Assim, porra, né? A pessoa vai fazer 600 quilômetros, né? Pelo menos, né? Deixa ela... Olha, aí ele olha para mim e fala assim, não estou vendo, não falo nada. Quando terminou, eu cheguei para ele e falei assim, Gaiarsa, eu acredito que a intuição é muito legal, mas deve existir uma outra forma de fazer que não dependa tanto da intuição. E aí começou toda uma pesquisa para que eu saísse dessa dimensão intuitiva e tivesse um olhar muito objetivo. Então, isso foram 12 anos. Então, o Gaiarsa, para mim, ele foi a abertura dessa consciência. Depois disso veio o Rolando Toro, que é o cara que eu estou há 41 anos dentro da biodança. Então, vocês imaginam que, para mim, hoje eu estava falando, né? Estava falando numa entrevista que, para mim, dançar sempre foi parte da minha expressão de vida, né? Então, me expressar através do meu corpo, através da dança. E aí começa toda uma trajetória. Eu conheço um mexicano e eu sou apaixonado por esse cara e ele transformou a minha vida e eu larguei tudo e fui-me embora para o México e, e esse cara foi o meu segundo pai, o cara que me ensinou a olhar para o ser humano de uma forma completamente única, o Otávio Rivas Soles. E, e para mim esses 2 anos foram os 2 anos que praticamente moldaram o meu mindset. Depois disso, eu sigo para a Índia e vou morar na Índia, e aí sigo Osho, todos os mestres da época, Osho, era uma peregrinação, e entra, aí eu vou conhecer o Grinder e o Bandler, Aí PNL começa, seguiu. aí entra a PNL, aí eu conheço um outro cara genial chamado Eugene Gendlin, que é o criador da técnica focusing, que também super. Eu fui nesse mundo todo, eu tive o privilégio de ter sido assistente de muitos feras. É, o Alexander Lowen, eu fui ser assistente dele. A história com o Gaiarsa foi o seguinte, eu estava tão impactado. Ele fez uma palestra e eu saí assim, com o queixo caído, 17 anos. Eu olhei para ele e falei assim, terminou a palestra, eu fui lá e falei assim, pô, Gaiarsa, eu queria te apresentar o seu novo estagiário, né? Aí o Gaiarsa era desbocado, ele falou assim, eu não tenho porra nenhuma de assistente estagiário, que cacete é esse? Ele falou assim, não, eu sou o seu novo assistente, né? Ele falou assim, mas quem é você? Eu falei assim, o seu novo Sou eu. assistente. Sou eu. Então, a minha história com o Gaiarsa começa dessa forma muito maluca, né? Então, por isso que foi muito especial. E aí, então, na trajetória, eu tive o privilégio de trabalhar e ser assistente de muita gente especial. Então, para mim, mais do que eu às vezes eu brinco com o pessoal hoje que faz parte do staff e falo assim, a coisa para mim mais importante não era o dinheiro. Assim, quanto que eu ganhei, se eu ia ganhar, se eu não ganhava, Tá travando. eu nunca ganhei, mas o que eu ganhei
o que eu ganhei em termos de bagagem, eu acho que Para a vida, né? eu acho que essa é a coisa mais linda quando a gente hoje quando a gente e eu faço questão isso quando Seu vídeo foi. Seu microfone está ativado. ativado. Eu E acho que aí, tem alguém que esqueceu de desligar o microfone. Vamos lá. então, aí entra uma coisa que hoje, quando o pessoal faz parte do staff, eu sempre faço questão, mas assim, é uma coisa que para mim é muito especial. É ter o momento staff. Ter um momento que eu explico o que vai rolar, o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que deu na minha cabeça para fazer uma ação, porque esse é um momento que eu sempre digo, uma coisa é você ir e fazer a formação, você tem um olhar. A outra coisa é você ser monitor ou ser parte do staff, que é um olhar mais tranquilo, com menos pressão. E te prepara para você ir para o momento em que você vai dar o treinamento. E aí onde você consegue lidar com a pressão de uma forma bem gostosa e bem legal. Então, para mim, isso foi eu acho que assim, a minha formação foi muito eclética. Eu fiz formação de Hoffman, eu fiz formação de bioenergética, de gestalt terapia, de psicodrama. Assim, quando eu falo fiz a formação, não é que fiz um curso, eu fiz toda, né? Então, biodança, eu fui presidente, todas aquelas coisas, né, da vida, e a mesma coisa em análise transacional, tudo. Assim, para mim sempre foi muito importante ter o domínio da técnica. E hoje eu digo uma coisa que é o seguinte: aprenda e depois joga fora, sabe? Porque o que você vai usar não é o que você, não é a técnica, é aquilo que você incorporou, é aquilo que faz parte de você. Quando estiver fazendo parte de você, parte do teu mindset, aí é tranquilo, né? Aí eu sempre digo que essa é a parte maravilhosa, né? Então, isso para mim foi e Um conciliar, start, né? faz parte, e conciliar a parte ocidental com a parte oriental, para mim sempre foi a coisa mais importante, mais gostosa. Essa coisa de ser discípulo, né? Para mim é ir para a Índia e fazer a serva de seu discípulo, de quem vai cuidar, de quem vai limpar, de quem vai participar. Não é uma coisa que eu curta tanto ir para dar treinamento. Eu adoro ir para ser discípulo mesmo, essa coisa de O outro vai. lado, né, Edu? Essa E tem, coisa de as ser. pessoas estão te validando, você falando que a questão de ser anjo, de estar no staff, a Suzana, que ela está fazendo o nosso master, ela acabou de falar, fui anjo e valido o que você está falando. E antes de você continuar, eu queria te pontuar uma coisa, já te dar uns parabéns. Eu fico tão emocionada quando eu vejo uma pessoa com teu nível de compartilhamento, de sabedoria e, ao mesmo tempo, de honestidade e humildade. Porque vocês percebam, tá? Todos que estão em formação, seja de nível de coach, de master ou de business, não importa, mas a gente está falando com uma pessoa que ele é um ícone, é uma referência no desenvolvimento humano. Mas em nenhum momento ele falou eu. Vocês perceberam? A gente está aqui com o Edu há 15 minutos, ele citou quantos nomes? Pelo menos uns 8, né? Como exemplo de mestre, como exemplo de aprendizagem. E é isso que eu sempre bato, Eduardo. A gente tem que lembrar da gratidão de quem passou pela nossa vida. E às vezes não precisa nem ser um grande mestre, né? Eu acho que tem uma coisa que é muito importante, e eu gosto sempre de lembrar isso, principalmente para a minha equipe de mentores, de trainers que está junto comigo. A parte mais importante, e a frase que eu digo para eles assim, quando você se tornar mais importante do que o seu cliente, você perdeu o seu poder. A pessoa que você vai atender é muito mais importante do que você. O ato de servir, o ato de se doar é a parte mais importante dentro de todo o processo. Porque, por isso que eu acho que assim, é tão especial quando por um momento você está tão inteiro que você consegue entrar numa dimensão de empatia tão grande que você consegue acelerar o processo da pessoa, porque você vive uma compreensão muito profunda e que transcende
simplesmente a coisa de fazer a pergunta certa. E é por isso que eu ensino uma coisa que esses últimos 22 anos eu passei trabalhando e pesquisando, estudando e fazendo as minhas formações em neurociência. E essa é a parte que eu ensino do o que é que acontece no nosso cérebro quando a gente faz a ativação correta dele. E uma das coisas mais lindas que tem é que é uma descoberta de 94 que nós temos neurônios espelhos. Então, os nossos neurônios espelhos, ele tem uma coisa linda, que é, por exemplo, alguém boceja na sua frente, você faz o quê? Você boceja. E aí essa coisa é tão mágica, né, que você fala assim, parece uma coisinha besta e é tão mágica. Os teus neurônios espelhos vão ativar no teu cérebro a mesma área da pessoa que está fazendo a ação. E aí você faz o quê? Ativa toda a ação motora e você boceja. Aí você está vendo um filme, o mocinho começa a sofrer. Você ativa no seu cérebro a mesma área do sofrimento da pessoa. Então, por isso que ele também passou a ser chamado de neurônio da empatia e neurônio da compaixão. E aí, a coisa mais linda é que o neurônio espelho, sabe quando a gente faz um exercício de visualização, quando a gente fala assim, se visualiza lá, né, faz a ponte ao futuro, se visualize lá, né? Cientificamente falando, o neurônio espelho, ele aprende com você também, com a imagem mental que você cria. Então, esse é um recurso mágico, lindo, e é por isso que os 3 pesquisadores, eu venho acompanhando eles já há um tempão, porque desde 89 eu trabalho na Itália. Então eu venho acompanhando as pesquisas. E é uma das coisas, um dia que eu estava conversando com o Rizzolatti, o Giacomo Rizzolatti, que é um dos pesquisadores, eu estava falando para ele assim, se não fosse biológico, eu diria que é divino. Você tem uma área do cérebro responsável por você sentir o que o outro sente e poder evoluir como ser humano. Então aprenda com o seu cliente. Isso é, quando você está ativando seu neurônio espelho, você está dentro da experiência dele. E aí você cresce, aí você evolui. E é por isso que, nesse momento, cada pessoa que você atende é um mestre para você evoluir como ser humano. Então, é lindo. Dá para a gente ficar falando de neurônio espelho aqui um tempão, mas, assim, sintetizando, que nos coloca dentro da experiência do outro. Então, por isso que é mágico, né? E eu acho que esse é o olhar bacana para a gente ter sempre que a gente pensa, vou trabalhar com gente. Ótimo, aproveita e aprende. Não vai só com a postura de quem vai ensinar ou vai. O próprio Bandler, né, Edu, que falava bem no começo, não sei como é que está agora, mas que quando você vai entrar em rapport no atendimento, primeiro você entra no sistema hipnótico, depois o teu cliente vai e vocês caminham juntos, e é exatamente isso, né? E super oportuno você estar falando para essa turma, porque é uma turma que trabalha diretamente com o desenvolvimento humano. Com certeza, né? Eu acho que essa é a parte bonita de tudo isso. E tem um ponto que eu até diria assim, dentro daquilo que vocês estão fazendo, tenha sempre um olhar para o que a neurociência está trazendo. Por exemplo, na Europa, a neurociência mudou a forma da psicanálise atuar. Isso é, o nível de compreensão, o nível de entendimento faz com que a gente perceba até mesmo como direcionar esse olhar para a gente atender, para a gente olhar e perceber a pessoa. Uma outra coisa, né, que às vezes a gente fica tão preso quando a gente entende como é que o cérebro cria o mindset, como que o cérebro monta a estrutura do que a gente chama de rede neural. Isso é,
ele primeiro, na trajetória, a gente sai de ter 100% de capacidade para experimentar a vida para chegar a 10% da capacidade de experimentar a vida. Isso não é do cérebro. Você usa 100% do cérebro para usar só 10% da sua capacidade de experimentar. Então, quando a gente Uau. olha isso, fala assim, né, a pessoa se torna prisioneira dos seus hábitos. E aí a pergunta é, como é que você expande? E por isso que até 2005, só para vocês terem uma ideia, se falava que não existia possibilidade de você expandir rede neural. Isso é, você montou e vai até o final da vida com ela. E aí, em 2005... Podia evoluir, né? De evoluir. E aí, em 2005, nasce o conceito, se descobre o conceito da neuroplasticidade, que é a hora que se descobre que neurônio se regenera, e aí a gente vai ampliando o que é a nossa capacidade de se reinventar. Até o último dia da sua vida, você pode se reinventar. Então, isso assim, para mim, é fascinante, porque não é só a aplicação da parte científica, neurocientífica, mas é entender por que dentro do processo funciona e o que precisa ser feito para que funcione. Então, passa a ser divertido isso. Então, E é falando gostoso. em reinvenção, né, eu acho que a palavra do momento é reinvenção. Seja na vida profissional, na vida pessoal, até, ou principalmente na emocional e espiritual, né? Nós fomos, eu digo que quando a surpresa é boa, a gente chama de surpresa. Quando a surpresa não é tão boa, a gente chama de problema. Então, nós estamos a cada dia sendo desafiados com essa pandemia, né, Edu? E por Exato. reinvenção, como é que você acredita que quando tudo isso passar, né, como serão as novas relações, as novas etapas de desenvolvimento humano? Você arrisca dizer, assim, como estudioso e como mestre no desenvolvimento, como é que você acredita que vai ser a nossa nova vida, nossos novos desenvolvimentos de relações? Eu tenho brincado com... Eu estava no congresso agora e eu brinquei com o pessoal que era um congresso de educação, internacional de educação, e eu estava brincando que quando a gente falava geração, né, geração tradicional, Y, X, Y, Z, aquela coisa toda, é assim, é muito legal que cada geração é o retrato do cenário que aconteceu. Então, o tradicional era o pessoalzinho ali antes da Segunda Guerra. Aí depois você fala, o baby boomer. Então, depois da guerra, volta, muita gente, né, era a ideia de ter muitos filhos. Aí depois você tem muitos filhos, mas você precisa ter qualidade. Aí o cenário mudou e começa a se falar de qualidade. E aí a gente tem que olhar que agora a gente já voltou para a geração que praticamente é essa brincadeira, que é a geração B, né, que é a geração Covid. Então, é a geração Covid, porque agora a gente tem uma coisa que é o cenário, a foto desse cenário. Então, assim, grandes convivências, grandes mudanças muito rápidas, e isso é um cenário de grande criatividade, de grande inovação e de grande aprimoramento tecnológico. A gente dizia que uma época era assim, as crianças, os adolescentes. E eu tenho trabalhado com formações e com profissionais de, você fala, ok, 50, 60 anos, e que se viu diante de uma coisa que você tem uma plataforma. Aí o começo, lá em março, o pessoal fala assim, como é que é esse negócio? E hoje o pessoal fala assim, Miga, qual é a plataforma? Zoom, StreamYard, WebinarJam, Moodle, o que... Né? Então a gente começa a ter um olhar muito, muito amigável com a tecnologia, coisa que há alguns meses atrás a tecnologia não era um cenário tão amigável. Mas a gente começa a perceber uma outra coisa, que é o seguinte, os seus clientes, quando antes eles diziam assim, jamais eu vou fazer um atendimento que não seja presencial. E aí a gente começa a perceber uma coisa, que você tem que ser impactante. Eu brinco, né, que uma aula chata
no vídeo, ela fica duplamente chata. Uma pessoa que morreu, esqueceu de tombar, presencialmente, é pouco motivadora. No vídeo, é mortal. É mortal. Então, a pessoa ela tem que ter um dinamismo, uma energia tão grande para que no ato que ela entre no vídeo, ela esteja impactando. Então, a comunicação não verbal dela tem que ser muito boa. Ela tem que ter um domínio muito grande disso. Então, quando a gente fala palavra, tom de voz, aquelas coisas que a gente... tem que ser... Isso é beabá agora, né? Mas isso se tornou uma coisa muito rápida. E aí a gente vai começar a dizer que cada vez mais a tecnologia vai se tornar muito presente. Isso é bacana. Por exemplo, nos programas de mentoria, eu estou com pessoas do mundo inteiro. Aí você fala assim, putz, mas porque tem turma de Portugal, turma da África, de Angola, de Moçambique, tem um pessoal da Inglaterra, da Eslovênia, da Itália, dos Estados Unidos. E aí você fala assim, putz, mas como é que esses caras... Está tudo reunido. Então, hoje o mundo ficou pequeno. Ficou muito mais simples a gente conseguir interagir. Então, por isso que esse vai ser o cenário que nós vamos ter lá na frente. Isso é, um dinamismo muito maior do que a gente está vendo hoje. Isso alguém escreveu aqui 5 anos em 5 meses, é mais ou menos isso. Nós fomos acelerados. Hoje, quando nós estivermos saindo desse período, com toda certeza, nós fomos extremamente acelerados. E uma das coisas importantes é ter sempre presente qual é o seu posicionamento. Isso hoje se tornou de fundamental importância. Você pode fazer qualquer outra coisa. Você pode escolher como você vai fazer. O resultado que você se compromete em oferecer para o seu cliente. Então, isso agora não é mais como você vai fazer isso, né? Porque agora assim, ou melhor, o resultado ele é definitivo. O como você vai fazer, ele começa a ser completamente flexível. Então, Acaba simplificando, né, Edu? Porém, simplifica e exige agora flexibilidade mental. É isso aí. Eu tô com um programa de mentoria e aí, assim, às 5 horas da manhã são os empresários italianos. E tem um case que, assim, o dono de uma feira, de uma empresa de feiras de eventos grandes da Itália, simplesmente ele falou assim, olha, de fevereiro cancelou tudo até janeiro do ano que vem. Então, até 2021 não vai entrar nada. Isso é a primeira coisa que ele fala. E aí, agora, ele acabou de realizar um congresso virtual, uma tecnologia linda. Então, a pessoa ela recebe um óculos de realidade ampliada em casa, ele coloca e ele começa a ter a sensação de estar andando no corredor de uma feira. Imagina uma Bienal, você andando, aí você olha para o lado, você vê um stand. Você olha para o outro lado, você vê o outro stand. E cada um desses stands ele é promovido por uma empresa. E aí, quando a pessoa diz assim, nossa, eu gostei dessa, aí ela para, aí aparece uma pessoa e vem e conversa. Olá, tudo bem? Você quer saber? Isso. Você imagina que ele agora é assim, esse mastermind que eu montei foi uma coisa muito legal porque juntou várias pessoas de várias áreas. E aí tinha uma pessoa que era programadora, outra que tinha uma empresa e aí eles montaram em 2 meses essa tecnologia. Então quando a gente fala assim, e tudo nasceu do quê? Uma pergunta besta que era simples. O que é que você faz? Eu levo empresas a apresentarem os seus produtos aos potenciais compradores. E aí eu perguntei para ele, falei assim, se nos próximos 10 anos você não puder fazer nenhuma feira presencial, como você vai fazer?
para produzir o Tira, mesmo né? Uau. para produzir o mesmo resultado, o que é que você vai fazer? E ele produziu um congresso, uma feira virtual, né, de máquinas, e ele tinha compradores do mundo inteiro. E ele falou assim, nunca consegui trazer, né, compradores da Ásia, compradores... E E o nesse... acesso, né? É, Fala pra gente um pouquinho dessa mentoria, porque eu vi, né? Eu olhei no seu Instagram, que já tá bem intenso, né? Mas, por exemplo, a nossa turma que está aqui, eles poderiam participar, por exemplo? O que poderia ver? Você acha que a mentoria é o mais indicado? O que seria mais adequado das suas soluções? nós acabamos optando assim, o que acontece dentro da mentoria é trabalhar o processo de diferenciação. É quando cada profissional vai direcionando para o seu posicionamento. Uma das coisas é assim, praticamente todos os programas que eu faço são programas autobiográficos. Isso uma das coisas que fez com que eu patinasse muito na minha vida. Não definir. E aí a gente fala assim, putz, né, o que é que você Deu uma faz? travadinha, Sabe Edu, bem quando na hora você que você pega falou assim, que do e patinar. para, e alguém diz assim, aí sabe quando a gente diz assim, você tem 1 minuto para me apresentar o que você faz, qual é o resultado, qual é o benefício, qual é o ganho que você vai me produzir. Você tem 1 minuto para me dizer isso. Bom, deixa eu te contar, acabou. Já era. Já era. Isso tem que ter uma coisa tão forte, tão poderosa, que passe tanta confiança, você venda o seu processo nessa hora. Isso se chama posicionamento. A segunda coisa é que você tem que ter o que eu chamo de domínio do estado da arte, que é aquela coisa quando você diz assim, quer ver, besta, mas assim, eu quero convidar vocês para fazer uma viagem. Essa viagem é o seguinte, a gente vai até a Califórnia, a gente vai no Vale do Silício, aí vocês vão entrar em contato com vários caras que têm uns pensamentos muito legais, inovadores, e aí quando chegar lá, vocês vão poder interagir um pouquinho e durante isso a gente vai ter um acompanhamento, né? Vai ter todo um staff acompanhando vocês e depois de lá da Califórnia nós vamos sair para Nova York, onde a gente vai para um meeting, para um espaço onde tem vários startupeiros, mas pessoas com pensamentos completamente inovadores, diferentes, e depois a gente volta para o Brasil e tem um seminário de imersão para vocês apresentarem isso. Observe o que eu fiz. Tá? Eu fiz uma apresentação para você. E custa $15 mil. Tá barato ou tá caro? Depende do referencial. Qual o valor que você vai me trazer, né? Sobre isso que eu falei para vocês. Observe agora. A primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos nos reunir no aeroporto e nós vamos fazer um voo direto para Los Angeles. Chegando em Los Angeles, quando nós chegarmos, vai ser o horário praticamente de fazer um happy hour. E esse happy hour vai ser feito exatamente com alguns caras muito especiais, tanto do Google quanto da Apple. A gente vai conseguir trazer algumas pessoas também que trabalham com o Elon Musk e nós vamos poder fazer uma coisa que é o seguinte, happy hour não é a hora para a gente ficar falando de coisa séria, mas é simplesmente para que vocês possam interagir e saber quem são esses caras e como esses caras são gente igual a gente e que eles têm sonhos, eles têm coisas e eu quero que vocês saibam exatamente como foi que eles fizeram o sonho deles. Na manhã seguinte, nós vamos fazer uma coisa que nós vamos sentar não para fazer as visitas, aquelas coisas que é normal, qualquer pessoa vai fazer, mas eu quero que a gente faça um encontro com os caras pensadores, e que digam para você como é que você pode colocar isso dentro do seu trabalho, dentro da sua visão de trabalho. E aí, cada dia, nós vamos trazer pessoas que te ajudem a entender o que é essa ação disruptiva, né, de quebrar padrão
para você ganhar dinheiro com aquilo que você faz. E quando nós encerrarmos os 3 dias no Vale do Silício, nós vamos pegar um avião e vamos descer em Nova York. Nova York, vocês vão sentar. Quando nós chegarmos, também vai ter novamente um happy hour, porque nós vamos ter aproveitado o dia lá na Califórnia. Mas quando a gente chegar em Nova York, nós vamos fazer um happy hour e nós vamos trazer os caras mais inovadores para ajudar você a reinventar o seu negócio, a trazer exatamente um olhar de como é que a gente faz para transformar aquilo que você faz em dinheiro. E depois que a gente tiver passado por toda essa imersão dentro desse processo com a turma lá em Nova York, nós vamos voltar. E lembrando sempre uma coisa, que eu e toda uma equipe de mentores vão estar acompanhando você para que a gente fique interagindo, conversando, falando. E quando nós voltarmos para o Brasil, a primeira coisa que nós vamos fazer é um seminário de imersão para dizer assim, como eu faço para ganhar dinheiro, tá? Com aquilo que eu faço. Esse seminário custa $15.000. Onde eu assino, mais ou menos assim, né? Você percebe que uma coisa é você falar o que você faz. E a outra coisa é você levar a pessoa a se sentir dentro da experiência. Então, em algum momento, quando a gente fala assim, sabe o que é? Eu não consigo ganhar dinheiro, sabe? Pô, tá difícil. Né? O problema é que... Perguntaram aqui se faz em 10 vezes. Dá um jeito, né? Gente, esse programa não está rolando ainda. Ainda, mas todo mundo quer, já tem comprador. Eu brinco. Mas observe uma coisa, que é um outro ponto que a gente trabalha dentro da mentoria, que é o seguinte. Sabe quando a gente fala assim, porra, mas nem os meus amigos ajudam a vender os meus processos? Porra, nem família, nem os meus irmãos, nem o meu pai, sabe? Porra, nem família e nem amigo. Eu falei assim, e aí esse momento que é importante. Significa que você não aprendeu a apresentar o seu trabalho. Isso é o como você precisa ensinar as pessoas a falar do que você faz. Isso é, sabe o que é? Aí a mãe vira assim, o meu filho, ele faz umas coisas diferentes, sabe? Mas é umas coisas legais. O que é legal, né? Esse foi o melhor que a sua mãe poderia ter falado, se você não ensinar ela que você faz um processo de desenvolvimento, de acompanhamento, as pessoas... Isso. Mas observe que quando a gente não tem clareza mental, parece que fica difícil a gente fazer com que as pessoas entendam aquilo que nós não entendemos. E aí começa a aparecer a coisa que é assim. Você já viu que tem cara de que tem aquele olharzinho de peixe morto? E tem gente que tem aquela carinha de glúteos mole, apresentando o trabalho. Então, Olha, Edu, você me lembrou de uma coisa. Quando a gente se conheceu, eu falei pro Breno, gente, esse é o cara mais zen, o zen mais muito doido que eu conheci é o Edu. Primeiro, o dia que eu conheci ele falando, não sei o que, a cachaça, não sei de onde, eu falei, como assim? Ele bebe? Aí o Breno, não, ele é normal. Eu falei, então eu gostei dele. E a gente tem estigmas, né? Outro que eu preciso quebrar, eu tô te cortando porque realmente é divertido, esse japonês sambando num palco lotado, sei lá, 1.000 pessoas no Now, ele sambando. O que é isso, gente? Tem coisas nessa vida. Tá vendo? Mas por isso que é importante, a gente já vai criando diferencial. Com certeza, inesquecíveis, inclusive. Aquele conceito, os nossos japoneses são os melhores que os japoneses de lá. Oh! Então, é por isso.
Então, por isso que é tão importante que você sempre tenha esse olhar de diferenciação, né? Onde você é diferenciado, onde é que você pensa fora da curva, onde é que você se apresenta dessa forma. E aí, uma parte importante dentro da mentoria é uma coisa que é o seguinte: se a pessoa não tiver forte, se ela não tiver fortalecida, a expressão é mais ou menos assim: você é quem você precisa ser para viver o resultado que você deseja. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, tem pessoas que me pedem para fazer mentorias, já são assim, são palestrantes consolidados e eu achava no início que era surpreendente uma pessoa que já está com anos de palco passar por coisas que, por exemplo, tem pessoas que ficam nervosas para subir no palco. E aí eu digo: quantas vezes você já subiu no palco? Poxa, passou um monte de vezes, mas assim, o ponto é quando você faz como se fosse a primeira vez. Aí você fala assim, mas qual é a diferença? Não tem um momento espiritual que a gente assim, faça como se fosse a primeira vez? Isso é com aquela sensação de paixão, aquela sensação de entrega, não do nervosismo da primeira vez, não com o estado de inconsciência da primeira vez. Quando você tem clareza, quando você tem consciência do processo, quando você tem domínio do processo, agora você já está incorporado. Então você vai para lá só para se divertir, né? Você não vai mais para passar nervoso. Sabe o que eu faço na sessão? Pô, depois que você já fez, né, pelo menos uns 100 atendimentos, e aí você fala assim: o que eu faço na próxima sessão? Putz, gente, isso, né, é quem está no jardim de infância, né? A gente está usando uma expressão agora que é o seguinte: níveis de consciência. Tem gente que tem nível de consciência de jardim de infância, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, sabe assim, porque parece que volta e está muito jardim de infância, né? Você está fazendo uma coisa, você já fez, sabe como fazer, e continua nervoso, continua com algumas coisas que são são interferências muito fortes, e a gente fala assim: opa, precisa mexer nesse negócio. Então, é o nível de consciência que precisa ser desenvolvido para que você não faça como se fosse a primeira vez, né? Faça com a experiência e com a bagagem que você já tem. Então, essa coisa é importante para que a gente possa estar sempre alinhando esse processo. Então, assim, absolutamente tudo que eu passei, né? Eu sei. Então, por isso que quando eu brinco com o pessoal, eu falo: gente, porra, por favor, né? Não vai dar um treinamento e vai ficar nervoso. Aí você assim: basta todos os que eu já fiz. Sabe assim, gente? Sabe quando a gente fala assim: Jesus já se sacrificou? Olha, eu já fiz um monte, já Né? suei, já gastei um monte de adrenalina desnecessária, sabe? Mas agora não precisa, né? Trabalha exatamente essa parte de ter um nível de consciência muito grande, tá? Isso simplifica muito o processo profissional, né? Para que a gente não tenha que ficar essa coisa de desgasta. Então, é exatamente essa coisa, né? Nível de confiança, nível de autoestima que baixa e que começa a interferir na execução do trabalho. Então, esse também é um ponto. E a outra coisa que é uma parte fundamental hoje da mentoria é que a gente possa ter um domínio muito grande das mídias. Acho que vocês já perceberam, né, que dominar a Caminho sem mídia volta, né? se a gente imaginar hoje já para quem está já trabalhando, consolidado, onde é que estão os seus clientes? Isso. Eu já ouvi a resposta de vocês. Exatamente, nas redes sociais, né? E ter o lado humanizado com tudo isso, né? Porque eu acho que o desafio é esse, não precisa de grandes produções, é o contato, é a sua verdade, né? Tudo deveria contar muito, né? Tem uma aula que eu dou que é a seguinte: imagina que a tua bagagem, a tua competência, o teu talento é um lago.
Um lago sem peixe não é nada, não é? Você fala assim, nada, né? Bacana. Agora você tem que fazer o quê? Você tem que trazer peixe para dentro do teu lago, não é isso? Porque senão você não vai pescar. Você montou aquele lagão lá, mas sem peixes não tem diversão. Então, aí o que é que você faz? Você tem que colocar peixe dentro desse lago. E onde é que está? Agora todo esse nível de clareza, tudo aquilo que eu falo, posicionamento, estado da arte. Agora, quando você vai fazer uma live, quando você vai fazer um posicionamento, agora fica muito claro que quando você não vai para brincar, você vai para pegar peixe, tá? Então aí você vai e vai conversar com, sabe, para quê? Para dizer, putz, essa figurinha aí tem o que eu preciso, né? Tem a solução que eu preciso. Aí ele vem para o teu lago. Então, por isso que é importante sempre ter esse nível de consciência hoje, e principalmente dentro do universo digital, é que nós temos que pensar uma coisa que não é qualquer peixe, não é? Porque a gente fala assim, se você trouxer um monte de lambarizinho para dentro do lago, né, vai ter aquele diazinho que você não vai conseguir assar nem no dedo, né? Porque é pequenininho demais, né? Vai fazer diferença, né? Não vai fazer a diferença. Como diria um amigo, né, não dá nem para o buraco do dente. Né? Então, é importante esse negócio, né, de essa consciência para que você, o tempo todo, saiba que tudo tem a gente brinca internamente aqui que só tem 100% de intencionalidade, tá? Comunicação só tem 100% de intencionalidade. O resto é acaso. Aí você deixa pelo acaso. Então, por isso que é tão importante o domínio, né? Quando você vai para as mídias, não vai, sabe, essa coisa, a pior coisa que eu digo para o pessoal eu vou fazer live. Qual o objetivo? Qual o objetivo, né? Com qual consciência? Então, aí é essa hora que, em tudo, o nível de consciência precisa estar muito presente. E a reinvenção de todos os negócios, né? Aqui nesse encontro de hoje, nós temos alguns empresários de escola, temos alguns diretores, né? E eu sei que isso é muito forte, né? Dentro dos seus treinamentos. E eu estou citando porque um dos grandes desafios que esse mercado está enfrentando é o retorno, né? A insegurança, não só a insegurança sanitária, mas a insegurança emocional de como a equipe dos professores, a equipe diretiva e os estudantes chegarão nessa nova etapa, né? Então, quando você fala de posicionamento, também está na reinvenção do próprio produto, né? Como é que a gente vai entregar o que sempre foi entregue a vida inteira? Porque educação, se a gente parar para pensar, principalmente no Brasil, quais foram as grandes mudanças dentro de sala de aula? Não foram tantas assim. Mas e a partir de agora? A reinvenção e o posicionamento, eu imagino que está sendo obrigado a ser diferente, né, Edu? Por isso que é muito legal essa pergunta, porque ela traz sempre uma coisa que, assim, mundialmente, a educação ela passou agora por uma grande reinvenção. Essa forma de olhar. Nunca, agora em termos de Brasil, nunca se falou tanto das competências socioemocionais como a gente tem falado agora. A necessidade do aspecto emocional dentro da vivência do educador, a relação, as relações dentro da educação. Porque até então se falava muito da experiência, do conteúdo e muito pouco da experiência. Então, por isso que hoje, muitas das escolas, tendo uma grande referência nessa retomada, ela está olhando já uma integração entre educador, escola, pai. Aí você fala assim, os alunos não, os alunos é exatamente o resultado dessa integração. Uma coisa besta, por exemplo, educação infantil. Se a gente imaginar, a criança volta e é aquela criança que abraça, beija, vai para o colo, e aí você fala, como é que rola esse negócio? Porque agora não dá para botar no colo, Nada não dá disso, né? não dá para. Então, se não houver um momento
agora de integração entre o pai, né, os pais, o educador e a escola, no sentido de, sabe quando a gente brinca assim de ou dancinha, ou como é que fala? É cumprimentar com quadril, é uma forma de você dar sentido e dar significado para uma coisa que não tinha esse significado. Quando a criança cai, se machuca e ela não vai para o colo, ela entender o significado de uma outra ação que vai acontecer. E isso é uma preparação. E essa preparação primeiro acontece dentro de casa, para ela ir para a escola e entrar na experiência do educador. Então, esse olhar... Sentir-se acolhida e amparada mesmo assim, né? Mesmo assim. Então, por isso que esse momento, essa reinvenção, ela é praticamente gerar, é fazer uma equivalência complexa, como a gente brinca, né? Mas assim, é dar sentido para uma coisa que não tem sentido. Não tinha aquele sentido. Então, é assim, para que as crianças, elas não... Imagina, a experiência delas era acolhido com um beijo, abraço, colo, e agora aquela mesma professora que abraçava, beijava e botava no colo, agora ela não pega. Então aí você diz assim, pelas referências passadas, essa era uma referência de rejeição. Agora, como que você vai criar uma experiência de acolhimento Outro com algo significado, né? próximo, com um sentido de rejeição, né? Então, por isso que essa preparação não é só adequar o espaço, mas é o quanto a gente vai adequar a experiência para que ela seja significativa, para que a gente não gere experiências traumáticas com experiências defensivas, né? E Que vai isso estar... eu imagino até que esse discurso poderia ser adaptado até para outros segmentos. A gente tem alguns empresários aqui representados pela Inove e cada um atende num segmento diferente. Mas eu imagino que o acolhimento, o amparo, o atendimento também vai ter que ter uma adaptação diferenciada. O Jorge, acho que é Jorge Rios, acabou de falar algo que, se a gente fizer o que fazia antes, não vai ter resultados novos, né? Então, você acredita que tipo de adaptação para os adultos ou para outro tipo de público poderia ser feito para criar uma experiência com significados diferentes? Por isso que esse é o ponto central quando eu falo dentro da mentoria, que nós precisamos ter a consciência de qual é o resultado que nós oferecemos aos nossos clientes. Uhum. Termos claro qual é a dor que o meu cliente tem. Quando eu tenho essas duas coisas, agora eu vou começar a pensar como que eu produzo esse resultado de forma diferente. Mas, principalmente, por exemplo, eu vou criar uma... Tem uma terapeuta que estava na mentoria e a primeira coisa que ela... que fez ela ir para a mentoria, falou assim, estou no fundo do poço, não estou conseguindo pagar as contas, não estava fazendo nada, não estava... Ok. E aí ela começou. Hoje, ela praticamente não tem mais horário de atendimento. Até o final do ano, ela já fechou todos os horários de atendimento dela. Aí, uma das coisas que rolou é assim, o pessoal queria entender o que foi que ela fez. Então, ela se tornou um case para a gente hoje Do de fundo uma do referência poço para sucesso, né? O que aconteceu? absoluto. Você vai ver que ela identificou exatamente qual é o nicho, quem é o público, qual é a dor e qual é a solução que eles sonham e qual é o posicionamento dela, o estado da arte perfeito. E aí ela começou a desenvolver, a sofisticar, e esse é o momento da sofisticação do estado da arte. Então, para cada atendimento, imagina, você diga assim, eu quero fazer um atendimento com ela. Legal, eu marco um horário e aí ela diz assim, vai chegar um pacote para você e esse pacote ele vai ser aberto meia hora antes da sessão. Aí você fala, esse é o compromisso, meia hora antes da sessão.
Bacana. Olha as dicas aí, hein, coaches? E aí, quando abre, tem um cheirinho, tem um incenso para colocar. E aí ela coloca, ela manda um pendrive com as músicas. E aí ela fala assim, meia hora antes você tem que se preparar para quando nós formos... Aí você fala assim, isso é, observe que ela está criando uma experiência antes do atendimento. Então, assim, isso é uma das coisas que eu bato muito forte. A sua experiência tem que ser superior à expectativa de resultado, né, do seu cliente. Então, por isso que hoje, praticamente, dentro de todos os segmentos que a gente tem trabalhado, assim, isso é a fórmula. Você tem que, hoje, praticamente é assim, superar as expectativas do teu cliente na experiência de encantamento que você vai produzir. Então, por isso que tão importante quanto aquilo que você vai fazer é pensar como que você vai gerar encantamento. Eu acho que você acabou de responder a pergunta do Eliésio, que estava perguntando de que forma os coaches, que ele é um coach, um master, pode impactar pessoas nesse momento. Então, acho que está super respondido, né, Edu? Então, é só para que a gente tenha essa percepção de que uma coisa é você dizer assim, ok, vou lá, entro e começo a fazer, e aí você fala assim, se você tivesse hoje, né, dizendo assim, vou fazer uma coisa completamente diferenciada, única, o que seria isso? Então, é ir além. Então, nesse momento, é exatamente gerar uma experiência que seja tão significativa que a pessoa diga assim, nossa, surpreendeu. Né? Eu imaginaria que seria uma coisa muito distante, fria, e não. Né? Então, por isso que é tão importante esse olhar. Né? Então, por isso que quando a gente falava de pensamento disruptivo, agora é ação disruptiva. A gente tem que pensar fora da caixinha. Literalmente. Como é que a gente encanta pessoas não estando presencialmente junto delas? E olha, é bacana. E eu pego até a sua fala para a gente estender nas nossas relações, né? No começo todo mundo estava desesperado, que socialmente não estava interagindo. Podemos usar exatamente essas dicas para as nossas relações. Dá para estar próximo, estar perto, estar conectado, mesmo sem contato físico, que a gente imagina que seja momentâneo, né? Por isso que ampliou o nosso limite de percepção e sentimento. Então, quando a gente falava assim, nossa, é uma coisa muito distante, né? E a gente começa a perceber que as pessoas elas estão abertas a terem uma experiência sensorial muito interessante, mesmo usando plataformas digitais. Né? Aquilo que a gente fala assim, nossa, nunca vai ser. A Alessandra Alves aqui falou uma frase que eu acho que é perfeita. Perto ou longe, vírgula, juntos. Inclusive, quero até citar um case de sucesso. A Alessandra, ela é diretora de uma escola aqui em Brasília, né? E ela criou essa campanha e criou várias metodologias de experiências, tanto para os alunos quanto os pais. E o que acontece? Mesmo a escola estando 4 meses, quase 5 meses parada, de vez em quando os alunos recebem, e eu sou uma mãe de aluno, né? Recebe um presente em casa, agora está em recesso, recebeu um joguinho personalizado da escola para desconectar um pouco, camiseta. Então, as crianças sentem-se amadas e acolhidas, mesmo sem ter o contato físico com os professores e os colegas há quase 5 meses. Né? E cria interações online mesmo. Participe aqui de um vídeo, canta uma música e grava. Tá fantástico. Parece que a escola ficou 10 anos se preparando para esse momento de pandemia. É a sensação que dá. Então, acho que é um exemplo. Ela citou a frase, eu estou abusando aqui, usando o exemplo dela, que casa exatamente o que você está falando, Edu. Exato isso. Agora, uma das coisas que a pandemia trouxe, ela expôs a fragilidade das tarefas que não foram cumpridas. Quando a gente olha, né, e eu brinco com
com esse universo profissional, eu digo assim, inteligência emocional parecia que era uma das coisas mais dadas como certo, né? A gente tem que trabalhar a inteligência emocional, tem que ter domínio das emoções. E aí a gente começa a perceber que essa dentre as coisas que não foram trabalhadas e que foi exposta de uma forma muito forte nesse momento dessa pandemia, inteligência emocional. O processo de comunicação. A gente começa a perceber que ele era muito falho. O processo de relacionamentos também era muito falho. Então, quando a gente fala assim, nossa, a gente precisa... Imagine, né, assim, um exemplo bem besta, como donos de restaurante achavam que não precisava pegar contato do cliente. Ele vai voltar, semana que vem ele vai voltar. E aí, todos os donos de restaurante que tinha o mailing ou o contato, o WhatsApp dos seus clientes conseguiram transitar maravilhosamente bem com o seu delivery. Todos aqueles que tinham um restaurante ótimo, incrível, maravilhoso e que não tinha telefone dos seus clientes estão batendo na beira da falência. Aí a gente Também olha a capacidade de adaptar, né? Porque uma coisa é entregar lá no ponto de venda, outra coisa é o delivery. O quanto você vai conseguir manter a tua qualidade. Então, tudo isso são detalhes que exigem rapidez e precisão, né? E aí tem um case de um garoto aqui da mentoria que ele é dono de uma hamburgueria aqui em São Paulo. E lindo. É muito, muito linda a hamburgueria dele. E aí ele mandou no delivery, tem um momento em que, assim, quando você vai na hamburgueria, tem um maçarico que eles servem um hambúrguer e aí coloca o queijo por cima e pega o maçarico e derrete na tua frente, né? Ai, que delícia! Isso, mas aí no delivery ele manda o quê? Um isqueiro maçarico para a pessoa derreter o queijo. Aí você fala o quê? Uau! Percebe? Mantém o resultado. Pensa como você vai fazer para que mantenha-se o resultado, mesmo que dentro de um contexto diferente. Então, é essa coisa, né? Então, é muito importante que a gente perceba quais foram os grandes furos que não aconteceram. Assim, que as pessoas, antes da pandemia, já tinham que ter domínio e que, quando entrou na pandemia, se tornou o grande furo dos negócios. Então, se a gente imaginar quantas pessoas vocês conhecem que continua resistindo à ideia de fazer history, live, postar vídeo, fazer séries, né? E aí você fala, como é que o seu cliente vai saber que você existe? Eu já passei por épocas que a gente fazia folder, né? Fazia 10.000 folders, e aí envelopava os 10.000 folders, mala direta para todo mundo. Aí você fala assim, nossa, né? É coisa pré-histórica, né? Que a gente já nem fala mais disso. Outro mundo. Nossa, 9h05, 1 hora que foi assim. Você tem um tempinho para responder alguma pergunta ou está apertado? Sim. Tem sim. Olha, Oba. a Suzana, extremamente formal, perguntou se o senhor Eduardo acha que as pessoas ficarão mais sociáveis e mais sentimentais. Eu acho que as pessoas vão continuar sendo as mesmas pessoas. Eu brinco assim. Com esse tempo de trabalho com gente, eu vou dizer uma coisa que é o seguinte. Algumas pessoas vão evoluir, algumas pessoas vão crescer, algumas pessoas vão pegar essa oportunidade. Algumas vão aprender a lavar a mão. Algumas vão aprender. Mas, sabe, quer ver uma coisa que é muito interessante? Que assim, depois desse período, a gente já começa a ver uma postura que é mais ou menos assim. Eu vou sair mesmo, tudo bem. Sabe, já não estou mais com medo do Covid. E aí eu falo assim, ok, eu vou entrar eu vou entrar numa boca de fumo e vou sair peitando o pessoal, porque eu já não tenho mais medo deles. Né? Aí você fala, tá bom, cara,
Ok, a opção lá, é né? sua. Mas é só para a gente perceber que, às vezes, a forma como o ser humano pensa nem sempre é um pensamento de evolução. Ok, percebi que tem um lance nessa parada aí que, sabe, nem sempre dá para você seguir o que as pessoas estão fazendo. Agora eu preciso ter discernimento, o que vai acontecer e o que não vai acontecer. Então, quando teve a gripe, a gripe suína, Suína. a H1N1, aquela coisa toda, se lavava a mão, passava a cor, isso, todo mundo fez. Aí Parou. passou, saiu a vacina, parou. E quando sair a vacina do Covid, vai. Então, assim, o ser humano ele vai continuar sendo o ser humano. A pergunta é: quantos vão aproveitar para se tornar melhores? Hoje, eu estava fazendo a live das 5 e eu estava dizendo uma coisa. Aliás, eu vou até ler esse texto, porque esse texto ele faz parte de um trabalho nosso aqui. Talvez não esteja bem claro para você que cada decisão que você toma é uma decisão entre a mágoa e um milagre. Cada mágoa se ergue como um escudo de ódio diante do milagre que vai ser ocultado. Mas ao erguê-lo diante dos teus olhos, você não vai ver o milagre que está além dele. Eu acho que vocês vão concordar que vai ter gente que vai sair dessa pandemia ainda preso com as ideias distorcidas, as feridas, as mágoas do passado e não vai ter aproveitado nem a reflexão de agora, porque elas não estão presas, elas não estão presentes, elas estão presas no passado. Então elas não vão olhar nem o que elas tiveram como lição agora, não é? Então por isso que esse olhar às vezes é assim, tem gente que vai sair voando, né? Vai crescer muito. Aproveitou esse período para crescer. Então, por isso que vai ter o mesmo ser humano de antes. Pessoas que escolhem crescer e pessoas que escolhem resistir a crescerem. Essas Uau. duas figurinhas continuarão presentes no álbum do pós-Covid. Eu gostaria muito, assim, eu não sei se é o momento, mas se não for, a gente pode fazer no disparo do e-mail final da turma, né? Se você puder informar como as pessoas podem ter acesso a essa mentoria, porque eu já recebi até aqui umas mensagens particulares, eu quero a mentoria do Eduardo, calma que a gente vai descobrir. Mas antes de você falar, que eu acho que agora a gente chega no nosso momento final, eu queria aproveitar a oportunidade de que eu estou aqui com você ao vivo, com a nossa turma, com a turma do Facebook, e te agradecer pelo que você fez com a gente no Namastê, e em especial pelo que você fez com o nosso querido Breno Peixoto. Meu marido, ele passou por quase 40 anos com traumas, com bloqueios na infância que ele não lembrava. Ele perdeu a mãe dele aos 8 anos de idade e ele não se recordava de muita coisa. Já tinha feito terapias, já tinha feito, enfim. E quando ele foi para o Namastê, não era nem a intenção dele. Mas naquele momento, eu vi morrer um Breno e nascer outro. Então, aprender a falar, tá, Eduardo? Pois é. Tá falando até demais, tem que voltar lá. Onde é que eu vou Regula isso aí. Diga. Então, eu quero agradecer de coração Eduardo, a minha não. por todos os anos de estudo que você, que a Dani, que a sua equipe se dedicaram e por ter consolidado e entregue isso para a gente, porque eu entendo que isso foi um grande presente para a minha vida, para a vida da nossa família. E eu desejo muito que várias pessoas, que principalmente as pessoas que têm contato com a gente, né, que a gente quer o melhor para os nossos, tenham a oportunidade e se deem a oportunidade de experimentar Eduardo Chiniachik. Com todo respeito, viu, Dani? Eles estão no outro escritório. Mas caiu na rede é peixe, né? Tem que se explicar. Gratidão, amada. Gratidão. Obrigado, filho. Gratidão, Breno. Você sabe que delícia.
Mas só para comentar, tá, gente? Antes do Breno, eu tinha cabelo preto. E Era. depois do Breno, É. Maior desafio não, não foi o maior desafio não, tenho certeza. tô brincando. Foi delicioso, foi delicioso. Foi muito legal, foi muito prazeroso. Como que é desafio, Eduardo? Tem uma pessoinha aí aqui do lado, 24 horas, esse é desafio grande. Eita. Vou Vamos entender que é começar presente. Cadê Bem, o vamos falar, papo? como é que as pessoas encontram a sua mentoria, Eduardo? Ai, ai. Você sabe que hoje tem um programa que é Vire a Chave para o Ai, que Sucesso.com.br, legal. tá? Vira a chave Esse- pelo sucesso, vou botar aqui já. Vire a Chave para o Sucesso, né? Então, esse programa, deixa eu só... Então, assim, o programa da mentoria, ele está hoje dentro do Vire a Chave para o Sucesso.com.br. Então, essa mentoria... Ou também, gente, no direct do Instagram. Instagram, do Eduardo Chiniachik Oficial, aí é só colocar lá e aí depois a equipe entra em contato. Até mesmo porque tem Fantástico. toda uma coisa de conversa, de prosa antes de partir, tá? Para eles Então, por até isso... saberem, né? Então é aberta a público, eles podem entrar em contato e passar pela Aham. necessária, né? Porque essa mentoria a gente trabalha de uma forma até, não é assim, é para a gente saber o quanto que a pessoa está preparada para entrar ou não. Bom, Principalmente porque ela é bem puxada. A gente está na Itália, a gente batizou ela de War Room, sala de guerra, porque é uma pegação. O tempo todo os caras têm que estar trabalhando muito, então eles vão trabalhar. Mas é uma coisa muito gostosa, porque ao mesmo tempo tem uma produção muito grande também. Então, por isso que esses são os dois lados da coisa, tá? Então, por isso que antes disso é só para a gente saber se a pessoa realmente é o perfil, né? É o perfil para. Porque a gente está com dois programas. Um é a mentoria e o outro é o programa de 30 dias, para a gente trabalhar com a pessoa. A mentoria ela leva 3 meses. legal. Tá? Então, por isso que ela é bem gostosa. Olha, falaria que eu nasci em Brasília. Então, a gente tem Isso. anos, mas teve pandemia. Mas 2021 tá todo aí, né? Vamos ver. Olha, eu vi que tinha uma frase aqui para ser preenchida do GHZ Solar. Acho que é Jorge o nome dele, se não me engano. Eduardo, isso, complete a frase para a gente. Em julho de 2021, estarei realizando o Namastê em Brasília. Olha lá, hein? Já estamos aqui. Tá? Já que veio Eu a frase acho que já tem uma turma aqui, viu? Oi. Já tem uma turma aqui. Eu sei que a turma da BSB Master, pelo menos o Master ia ter 9, vai estar em peso. Então, a gente já pode marcar para julho, sim. Uau! Edu, muito obrigada. Olha, dá vontade de ficar até meia-noite, mas eu imagino o quanto que você deve estar precisando descansar um pouco, né? Porque eu olhei seu Instagram o dia inteiro, era o dia inteiro. Você imagina essa voz. Eu começo às 5, com a mentoria das 5. Então, ela vai direto. Então, aí amanhã às 8 horas começa o seminário. Então, a gente vou abusar de você. Eu quero que você mande um beijo para minha querida amiga, cliente, Ana Laura. Ela está lá em Luanda, tá? 1h20 da manhã e está aí te olhando. Né? Eba, Ana Laura! Que delícia, então. Beijo gigantesco. Eita! Deixei a Ana vermelha. Bom. Tá. Mas, olha, é por uma boa causa, tá? É um beijo meu. Né? Ana, que bom.
Que delícia. Edu, receba o nosso beijo, o nosso abraço. Muito obrigada pelo seu sim. Muito obrigada pelo seu carisma, que eu acho que se tem uma palavra que define, alguém disse até que leu o seu livro Carisma aí. A palavra que define muito Eduardo Chiniachik é carisma, é amor, é entrega e eu vou muito além. É a simplicidade, né? Não vejo estrelismo nenhum, eu vejo muito amor e humildade quando eu converso com o Eduardo ou participo de alguma coisa. Então, de coração, no meu nome, em meu nome, o nome da nossa equipe, em nome da nossa turma da BSB Coach, os nossos convidados, te agradeço e te digo, a casa é sua. Volte sempre. Gratidão, Ju. Gratidão, gratidão. Gratidão, Breno. É uma delícia e gratidão a cada um de vocês. Eu sempre me sinto extremamente abençoado e de estar com pessoas especiais. Então, gratidão por me fazer esse tempo, um tempo que eu me sinto feliz de estar aqui compartilhando a gente. Acho que a gente merece uma foto, todo mundo junto. O que vocês acham? Oba! É a hora que todo mundo arruma o cabelo e dá aquele sorriso, Gente, né? viu que eu até ajustei agora o penteado Covid. Ah, que bom. Olha o sorrisão. Oi. Olha só, Olá. eu quero aproveitar e mandar um abraço para a turma do Facebook, né? Tem gente que está assistindo. Recebemos algumas mensagens particular, então a gente vai responder assim que possível. E quero também já pedir para que vocês anotem. Na primeira semana, primeira sexta-feira de agosto, a gente vai receber a Sheila Costa. É uma fantástica palestrante. Ela é totalmente voltada para a área de business, mas muito na parte humanizada. Então, sintam-se à vontade de estar aqui novamente com a gente. E, mais uma vez, obrigada a todos por ter participado desse momento tão especial. Eu não sei se vocês estão sentindo o mesmo que eu, mas eu estou aqui com o coração transbordando de amor, de gratidão. Se eu abrir os microfones de todo mundo, ninguém escuta. Então, vamos mandar beijo para o Edu, vamos mandar muito carinho aí para ele. Edu, fica com Deus. Um beijo na querida Dani. E volte sempre, querido. Beijo, gente. Beijo no coração. Tchau. Bem apertado. Beijos. Beijo. Tchau, turma do Facebook. Tchau, gente. Obrigada, meus queridos. Até a próxima. Gostaram? Foi ótimo, maravilhoso. Obrigado. Voltem sempre vocês também. Tchau. Olá. Tchau, Juju.